precisava nem me lembrar dessa parada, que agora você me lembrou, agora eu estou com mais frio ainda. E esse casaco não está dando conta, essa jaqueta, isso não é um casaco, né? Isso é uma jaqueta, praticamente de papel, para encarar o frio de São Paulo. Mas eu estou feliz de estar aqui, e estou feliz de ter sido convidado para esse lugar, que é um lugar importante, que para mim é um privilégio estar dentro desse lugar com essas referências que estão aqui, que dizem muita coisa. Para mim é importante estar nesse lugar que propaga e dissemina esse tipo de conteúdo. Eu sou chamado para falar em lugares tipo a Fundação Lema, ou então banco, ou então empresa ou então um grupo de empresários, ou então um grupo de intelectuais, ou então sempre tem um prédio espelhado assim no rolê, sabe? Sempre tem um hotel 5 estrelas na parada. É um negócio que me incomoda um pouco, porque eu chego nesse lugar, eu vejo pessoas que me obrigaram a me vestir desse jeito. O que você está vendo aqui agora é uma construção de um ano para cá. Eu gosto de falar em ambientes assim, ou quando eu estou na periferia, ou quando eu estou num lugar como esse, porque eu sei que isso vai fazer sentido para algumas pessoas aqui. A sociedade ela ainda não está preparada para entender o sujeito que vem da periferia, ou a pessoa negra, ou os artistas, escritores, políticos e ativistas, mulheres e homens e LGBT da base, porque a sociedade, ela, como vocês sabem, está imersa no que nós chamamos de racismo estrutural e que atravessa a linguagem e que atravessa os modos e costumes. Então, há um ano atrás, eu tomei a decisão de repaginar esse sujeito que você está vendo aqui agora. E aí uma das decisões foi, por exemplo, eu só vou andar de preto. Isso é uma decisão que eu consciente, assim. Primeiro, porque eu não vou gastar tanto dinheiro com roupa. Segundo, porque eu consigo escolher a roupa bem mais rápido, se eu só tenho preto. E terceiro, eu comecei a querer ser neutro nos lugares onde eu entrava e a pessoa não prestasse muita atenção. Como, por exemplo, o Márcio Júnior está com uma camiseta que, para mim, diz muita coisa. Eu estava lá quando o conceito dessa camiseta foi criado, lá na Maré. E nós sabemos a mensagem que essa camiseta traz. E ela diz muita coisa para nós. Mas quando o Márcio vai em determinados ambientes, por ele ser um homem negro, e ele estar com essa camiseta, as pessoas, sobretudo as pessoas brancas, os burgueses, as pessoas que estão dentro do status quo, fruindo dos seus privilégios, tendem a ter uma resistência muito maior pela simples presença do Márcio. Se ele tirasse a camiseta, então, ele colocasse uma outra camiseta do João Amoedo, as pessoas também teriam o mesmo problema com ele. Coisa que eu sei que ele não fará, mas ele colocou essa. Eu fiz isso porque, em determinado momento, eu me senti um pouco cansado. Porque quando eu abro a boca para falar, fica muito nítido que eu tenho uma série de frustrações e problemas que me levaram à literatura. E a gente está aqui para falar sobre isso. Conteúdo, literatura, que é o lugar que eu encontrei para colocar essas frustrações. E eu não sou nem o cara desse rolê. A gente está falando que a sociedade não está preparada para periferia e a pessoa negra que produz e pensa essa sociedade que é uma sociedade adoecida. O exemplo disso foi há um mês atrás, quando a Academia Brasileira de Letras decidiu que a Conceição Evaristo não deveria estar entre os integrantes da Academia Brasileira de Letras, e todos nós sabemos que é uma academia de pessoas privilegiadas e brancas. Mesmo Machado de Assis tendo fundado aquilo ali com outras pessoas, depois o processo não se torna popular. E a gente não está falando nem de escritor popular, que é no meu caso, porque eu não estudei para o que eu faço, eu não fui preparado para o que eu faço, eu pratico contradições o tempo todo na minha vida e na minha fala. Eu sou reprodutor de racismo, de machismo, de transfobia, de tudo que você imaginar. Eu não sou a pessoa coerente como Conceição Evaristo é uma pessoa coerente.
E essa mulher, com amplo repertório de obras publicadas, não está na Academia Brasileira de Letras. Apenas refletindo como as instituições culturais, artísticas, de governo, etc., não representam o povo brasileiro. Porque agora você falar que o povo brasileiro precisa olhar para a minoria, precisa olhar para o povo negro como se eles ainda representassem uma pequena parcela. Nós já não estamos mais nesse tempo. Nós já estamos no tempo da história em que a população negra representa mais numericamente, quantitativamente, na população brasileira, o número de habitantes e moradores desse país, que a população branca. Esse país é negro. No entanto, as narrativas desse país não são. Não há representatividade disso. E quando vem, por exemplo, um sujeito, no caso eu, que tem uma irmã negra, que teve uma parte da família negra, e vem o branco, para mim mesmo, e eu comecei a entender isso a partir de 2015, mesmo sendo criado em periferia e tá dentro de uma família com negros e tudo, teve uma hora que o Celso Ataíde da CUFA falou uma coisa que eu fiquei olhando assim, ele falou isso em 2009, que foi em 2013 que a ficha caiu. Em 2009 ele fala isso, em 2013 a ficha cai para mim. Ele fala assim, porque o branco é a cor do poder, mesmo dentro da favela. Em 2009 ele falou isso. O branco é a cor do poder, mesmo dentro da favela. Quando foi em 2013, aí eu acho que o Celso tinha razão. E aí hoje, quando a gente se coloca como pessoa branca, os brancos olham para a gente e dizem assim, oi? Branco. Lá no Rio de Janeiro, esse questionamento ele é muito objetivo, porque eu moro numa cidade de 7 milhões de habitantes, dos quais 900 mil habitantes moram na zona sul do Rio de Janeiro, que é um conjunto de 17 bairros, que compreendem Copacabana, Ipanema, Urca, Leblon, Gávea. O grande lugar privilegiado do Rio de Janeiro é uma região de 17 bairros onde moram 900 mil pessoas. O Rio de Janeiro é o lugar onde moram as outras 6 milhões e 100 mil pessoas que não têm acesso a esse lugar. A segregação social no Rio de Janeiro ela é muito nítida. A Zona Norte inteira é uma grande região de pobreza e a Zona Oeste ainda maior. E a Baixada ainda é maior. A Zona Norte e a Zona Oeste foram regiões ocupadas por diásporas urbanas, de população negra que sai do centro do Rio de Janeiro e vai para a Zona Norte, vai para Madureira, e em Madureira estabelece a cultura do jongo, e aí as escolas de samba começam a expandir a partir dali, e a Zona Oeste. E os nordestinos que chegaram na década de 40, que ajudaram na criação da Avenida Brasil e de outras avenidas grandes, e depois a criação de conjuntos habitacionais, como o IAPI da Penha, como a Vila Aliança, onde eu morei, que se tornou uma favela, e a Vila Kennedy, que alguns devem meio que conhecer. E aí esses nordestinos começaram a ocupar as mesmas regiões, norte e oeste, com os negros que já estavam lá. E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, na Maré, onde o Márcio foi, onde o Tony foi várias vezes, quando chegou a intervenção federal lá, foi Tony, Mário, eu fui e levei eles na Maré para eles entenderem onde estavam os tanques, onde estavam os fuzileiros. Tinha uma favela que tinha fuzileiro, tinha uma favela que estava o exército. E aí a gente chegou lá e eu lembro, eu não sei se eu falei para eles, mas quando você começa a entender e você ter aquilo que a gente chama de letramento racial, que inclusive deveria ser uma disciplina dentro das escolas. Isso não é uma coisa de preto. Isso é um conhecimento humano. Isso é algo que deveria ser estudado na escola. Como matemática precisa ser estudado na escola. Então, letramento racial é algo que precisa estar nas escolas, porque a gente está falando de seres humanos. E foi a Europa que racializou o processo de colonização das Américas. E aí, quando a gente tem na Maré 16 favelas, e aí você tem a Nova Holanda e você tem a Vila do João. A Nova Holanda é uma favela em que moram essencialmente nordestinos chegados da década de 40 para cá, 60 e alguns de 80. Parque União também. E Vila do João é onde moram negros, essencialmente negros. Na Vila do João você tem uma escola de samba. Na Vila do João você tem a presença de terreiros.
Na Vila do João, a vida comunitária, festiva, cultural, a presença de grupos teatrais é maior. No Parque União, onde tem nordestinos, a presença de igrejas evangélicas é maior. A presença de eleitores de Bolsonaro é maior no Parque União e na Nova Holanda, onde inclusive está o Observatório de Favelas do Jailson. Lá tem muito mais evangélicos. Na Vila do João tem mais terreiro. Quando você tem letramento racial, essa lente cai. Aí você começa a entender, e peraí, é verdade. A favela, até mesmo dentro da favela, não é uma favela só. E o cara que mora na Vila do João, ele é essencialmente negro e nordestino, ou a linguagem que o Estado deu para isso, que ele é o pardo, ou, quando você está no Parque União, você tem o branco mesmo, o branco pobre, nordestino branco pobre. Branco. E esse nordestino, ele não gosta do negro. Ele não gosta do funk, ele não se entende favelado, ele não gosta de ir para o Observatório de Favelas, que é na esquina da casa dele, ele não gosta de discutir a sua identidade, ele não se vê coparticipante de uma identidade periférica como o negro, que inclusive já estava lá antes dele chegar. Ele adere a religiões normativistas e que negam a identidade local, no caso a igreja neopentecostal, a igreja evangélica. E ele, inclusive, promove, ele se torna cúmplice, ele se torna coparticipante de projetos de poder que vão contra esse território. Por isso que na Vila do João há manifestações contra as UPPs, ocupações territoriais. E lá na Nova Holanda, por exemplo, quem fez isso foi o Observatório de Favela por causa dos estudantes negros que estavam lá. Marielle, quando circulou Vila do João, ela era uma professora. Quando ela deu aula na Nova Holanda, pouca gente ia assistir ela. Mas o pessoal no Observatório de Favelas, todo mundo sabia que ela ia dar aula, a gente lotava porque era ela que estava falando, antes de ser vereadora. Antes, inclusive, de terminar a sua faculdade. Era a Marielle que estava falando. Já havia uma percepção que era uma mulher que tinha muito conhecimento de causa sobre o que era o território e o que era a raça. E aí só se comprou Marielle, não estou dizendo vocês não, estou dizendo partidos de esquerda e narrativas de esquerdas brancas só compraram Marielle a partir do partido. A partir do partido, usam ela politicamente, mas não entendem que ela era antes uma mulher negra. Ela não morreu porque ela era do PSOL. Porque o Freixo também é do PSOL. E o Freixo não morreu. Pelo contrário, o Freixo tinha um monte de policial cuidando dele. Entende? Existe uma... Então eu passei por isso. Em 2015 eu disse, não, mano, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou conversando com muita gente nesse background, perguntando a muita gente, falando, mano, o que eu sou e tal, mas tá pardo aqui, tá pardo no certidão, eu penso isso, eu penso aquilo, o que eu faço, mano? E uma pessoa que já é velha de guerra disse, mano, sabe o que você faz? Se coloca num lugar de incômodo para todo mundo. Se declara branco para o branco de Ipanema não te entender. Se declara branco, porque também a galera do movimento negro não vai bater em você ou não vai discutir com você aquilo que fosse discutir se você se declarasse negro. Acha um lugar para você, mas um lugar para você sujeito e faz terapia. Pronto, é isso que você tem que fazer. E os teus discursos devem ser discursos que devem ser ancorados naquilo que historicamente está amparado pelas pessoas que dizem isso, que sofrem a opressão. Foi quando comecei a ler Sueli Carneiro. Aí eu disse, é mesmo, a minha preocupação com o que eu sou é bem menor do que a preocupação com para onde estamos indo com essa desigualdade. Então, alguns jornalistas escreveram sobre mim de 2015 para cá e eles colocam assim, Anderson França, escritor negro, nordestino. Eu ligo para as redações e digo assim, cara, você pode fazer a gentileza de tirar negro? E um deles perguntou assim, e aí, você tem vergonha? Eu disse, não é isso não. É que para te explicar por que eu estou me assumindo branco, você vai levar 1 hora aqui de telefone. Eu prefiro que você aceite o que eu estou te pedindo, você coloque Anderson França. E aí em Ipanema, e a esquerda de Ipanema, ou do Leblon, começou a me olhar como se eu estivesse praticando alguma esquizofrenia. Porque esses brancos da Zona Sul,
Eles não me viram nos mesmos colégios que eles. Eles não estão nos mesmos clubes que eu. Eles não participam das mesmas rodas e redes que eu participo. Então, eles não me veem como um branco igual a eles. E, ao mesmo tempo, eu parei de fritar essa situação e disse, mano, me coloca como um branco. E vamos trabalhar a partir daí. E eu percebi que isso foi bem melhor para mim, porque eu me tornei uma voz incômoda dentro desses grupos. E aí teve uma menina feminista branca, e eu respeito muito todos os movimentos sociais, e a gente não pode, como homem, de forma muito coerente, discutir o que é feminismo, porque esse é um movimento que nasce dentro de um grupo de mulheres que pensam o que é ser mulher. E eu não tenho como pensar o que é ser mulher se eu não sou uma mulher. É uma questão que é fundamental. Acho que alguns homens aqui precisam ouvir isso todo dia. Eu estou falando isso para alguns aqui, alguns homens, não, mas eu já sei disso. Não sabe. Você está no Facebook, você não sabe disso. Se você soubesse disso, você não escrevia o que você escreve no Facebook, que eu leio algumas coisas que alguns homens escrevem diariamente lá. A gente não pode discernir sobre o feminismo, mas a gente pode discernir sobre o racismo dentro do feminismo. Porque existe o racismo dentro do feminismo branco, como existe o racismo em qualquer agregação branca. Onde tiver um grupo de brancos reunidos, ali haverá uma lente de prática de racismo. Sempre. Não é nem porque o cara é mau, é porque o cara não tem letramento. Aí ele faz isso no reflexo, numa cotovelada errada. Aí você mostra para o cara, mano, você está vendo essa cotovelada que você deu aqui? Então ela está errada. E a primeira coisa que a gente faz é, não, cara, que isso? Né? Isso também faz parte do processo do cara não ter letramento. Ele reage. E por isso que a educação é importante, para que o sujeito entenda quem ele é. E aí, quando a gente aponta para algumas pessoas o racismo dentro de movimentos, essas pessoas ficam 2 vezes mais comigo, não sei se irritadas, mas elas reativas, porque aí então elas lembram então nessa hora que eu sou branco. Aí elas dizem assim, mas você é branco, cara. Você não disse que você era branco? Você não escreve, você diz isso? Então por que você está falando de racismo se você é branco? Aí, de um tempo para cá, é que eu descobri como responder essas pessoas, e responder essas pessoas com uma outra pergunta. Quem criou o racismo? Então, foi um preto que veio para cá, acorrentado num barco. E ele desce. E no momento que ele está acorrentado, apanhando, amarrado num tronco, ele diz assim, olha, eu não gosto de você porque você é branco. Foi isso que aconteceu. É essa a relação de poder? É essa a relação de poder? Um sujeito que perde o nome, perde a identidade, perde o direito por 400 anos de caminhar na mesma linha que você caminhou. Se você é uma pessoa branca, você tem 400 anos de vantagem. Não adianta ser socialista, não adianta ser feminista se você não entende isso. Você tem 400 anos de vantagem diante de outros seres humanos que foram escravizados pelos que vieram antes de você. Isso é tão visceral que quando uma pessoa branca vê outra pessoa branca dizer isso, e aí sim, essa é a minha construção, a pessoa diz, mas você é branco, você não tem que falar isso. E a resposta é essa, mas foi a gente que construiu, não foi? Eu então vesti Bom, se a mim cabe na história vestir a roupa do vilão, ninguém quer ser vilão, todo mundo quer ser herói. Terminar meu café, porque eu vim aqui para dizer isso, todo mundo quer ser herói. Ninguém quer ser o vilão da parada. Se a mim, historicamente, cabe, nesse momento, ser o vilão, e educacionalmente ou pedagogicamente se me tornar vilão para que você entenda alguma coisa, mano, eu vou fazer isso. E dói em mim todo dia. Mas a real é essa, alguém que veio com a cor da minha pele, a cor do poder, antes de mim veio e cagou tudo. É digno que eu assuma esse BO. É digno que eu diga que essa nota fiscal é para ser emitida no meu nome. Isso é digno. Isso é o que a gente fala de reparação. Senão a gente não vai estar na mesma linha. Eu queria me apresentar. Meu nome é Anderson França. Eu me tornei escritor porque as pessoas disseram que eu era escritor. E todos esses assuntos que vocês ouviram aqui agora, eles não são assuntos que são discutidos na academia, porque eu não tenho formação acadêmica. A minha formação acadêmica ela foi descontinuada
Eu comecei na época do... que era antes do ProUni, Creduc, que era antes do... olha, eu sou velho, eu tenho 43 anos. E aí, na época, era Creduc. E eu não consegui manter minha faculdade. E eu fui trabalhar, morava na Vila Aliança. Eu tive que escolher entre fazer faculdade e trabalhar. E fui viver a vida, fui vender camisa na rua. E não consegui terminar a faculdade. Há 15 anos eu trabalho com direitos humanos, no terceiro setor, e já participei com muito orgulho de várias instituições pelas quais passei e aprendi e continuo aprendendo. Em 2011 eu saí de uma instituição, o AfroReg, discordando de algumas questões do AfroReg, que abraçou e blindou o governo do Cabral, que promoveu as incursões do PP, e eu me coloquei do lado oposto dessa história e decidi não participar disso. E criei um projeto chamado Dharma, que era uma agência de comunicação digital dentro do Complexo da Maré. Eu sempre morei no subúrbio e em favela, mas eu só me entendi favelado na Maré, porque outras pessoas tiveram muita paciência comigo. Porque, além de não entender o meu território, eu tinha um outro componente. E aí é a segunda coisa que eu vim dizer para você hoje. Eu venho de uma igreja protestante. Eu sou batista. Batista, protestante, da teologia reformada. É importante você estar ouvindo isso hoje. A gente está à beira de um abismo. Alguém poderia ter dito isso antes. Eu escrevi várias vezes sobre isso lá no Facebook, mas eu até entendo que algumas pessoas qualificadas como vocês não perdem tempo no Facebook, e é a melhor coisa que vocês fazem. O protestante batista, ele é essencialmente racista. A Igreja Batista, ela é, como toda igreja protestante, uma reprodutora de opressões de raça e gênero. A Igreja protestante, ela submete mulheres a um segundo e, se possível, terceiro plano. Ela desumaniza qualquer outra leitura de gênero. Então, se você é mulher, você fica no segundo plano, mas se você é gay, você não é gente. E se você é preto, você vai virar branco. Vamos dar um jeito de passar um gel nesse cabelo aí, alisar esse cabelo. Você vai usar uma roupa aqui, uma saia lápis que fala, uma terno, gravata, e vai parar de falar essas coisas perigosas que você fala, andar com esses amigos aí estranhos que você anda, e vai ficar aqui. E um dia tem uma irmã da Igreja Adventista que ela mandou uma mensagem para mim e disse assim: Dinho, eu apareci de turbante na igreja e eu fui repreendida porque eu apareci de turbante na igreja, porque eu decidi fazer minha transição e tal, eu estou entendendo isso tudo, eu acho que Jesus era negro, e era. Infelizmente, a gente ainda tem que explicar isso. Não tem como um garoto louro, de olho azul, ser encontrado no Egito e as pessoas não perceberem ele lá, sendo que no Egito só... Está entendendo? Tem que explicar as coisas que são fundamentais. E aí ela chega de turbante, feliz pra caramba, um turbante colorido, de um tecido africano que ela comprou, fez, levou. Chegou lá, a igreja olhou para ela e Rio de Janeiro, né? Isso é uma macumbeira, isso aí vai dar errado aqui dentro, isso vai cair manifestado aqui dentro, quando o pastor levantar, ela vai cair endemoniada. Numa única fala, a pessoa, ela faz um passeio no Código Penal, numa única fala. E essa menina veio falar comigo. E aí a gente vem percebendo que eu, quando cheguei no primeiro movimento social, na Maré, eu estava totalmente intoxicado pelo discurso que eu aprendi desde criança. Mesmo tendo uma avó, que eu fui alienado da relação com a minha avó, que era mãe de santo na Pavuna, e era uma das maiores mães de santo da Pavuna, com um terreiraço de candomblé, que eu nunca pude ir lá, porque a minha mãe e a minha avó da igreja não deixaram eu ir. Então, quando eu entrei nos movimentos sociais, eu comecei a sentir que eu era uma camada e depois uma outra camada de problema. Eu era eu sou uma camada de problema. E até hoje o que eu faço publicamente, na produção de conteúdo e post e textos, é expor isso para vocês. Eu sempre me coloco lá, publicamente, como primeira pessoa
nos processos. Eu não digo parabéns às mulheres por estarem lutando pelo aborto. Eu escrevi uma coisa e disse, e por que eu nunca liguei para um amigo meu para questionar por que ele está deixando o filho na hora que ele engravidou? Não é responsável, não é só quem pariu o filho que cuide, mas quem gozou dentro. Eu nunca liguei para um amigo, eu estou falando a real, eu nunca liguei para um amigo meu para dizer, mano, por que você está fazendo esse papo, mano? Fica com a mina, porque o aborto não é só o que a mina faz, o que você está fazendo também é. E aí quando você escreve isso, você se coloca em primeira pessoa como o vilão da parada. É um exercício difícil, porque eu ouço muita coisa no inbox, é um exercício difícil, porque eu ouço muita coisa pública, e é um exercício difícil para mim, porque eu estou usando esse processo de mudança para ver se eu consigo aprender alguma parada e sair daqui 5% melhor do que eu entrei, sabendo que eu não vou sair. Que eu vou morrer machista, que eu vou morrer racista, que eu vou morrer homofóbico. E eu tenho uma péssima notícia para os que me leem. Não há desconstrução. Isso foi invenção de uma galera que usa bambolê. Não existe desconstrução, não é desconstruído em nada. Você nasce porque você foi educado isso, você nasce nesse processo, você vai morrer isso. Há pessoas que vão discordar de mim, pessoas que eu respeito muito, mas eu estou falando com muita humildade, apesar de não parecer que, apesar de eu estar declarando coisas que eu tenho muita certeza, não é para mim. Também por causa da igreja, que a igreja vai e ensina assim, você nasceu pecador. A igreja disse isso para mim, a igreja disse para mim. Quando eu tinha 6 anos, a tia da igreja cantava, juntava as criancinhas, olha que barato, não leva teu filho para a igreja não. Tem alguém aqui da igreja? Tem alguém de igreja aqui? Tu tem filho? Vocês levam o filho para a igreja? Não faz isso não. Faz não. Leva o filho para o baile da Nova Holanda, Parque Vila do João, todo mundo com a cada no tiro para o alto. Leva teu filho ali, mas não leva para a igreja. Porque eu tinha 6 anos, a tia juntava a gente numa rodinha, dava um suco de caju e uma sanduíche de mortadela. Lá em Cavalcante, morava na beira na entrada do Urubu, no Morro do Urubu. E aí as crianças iam para a igreja porque tinha lanche, né, mano? Tinha lanche, porra. Aí a tia ficava com a gente lá todos os dias. Eu tomava café lá, moro? Era suco de caju. Eu ganhei um ranço de suco de caju até hoje, porque eu tomei muito suco de caju a vida toda. E a tia juntar aí na rodinha assim, aí tinha uns desenhos, Noé, Moisés, a gente aprendia essas paradas todas. Né? A gente vai conversar com o Rabino fica assim, mano, vocês sabem dos... Mano, a gente aprendia Noé, essas paradas todas, 10 mandamentos, sei que e tal. Aí na hora da musiquinha, para decorar os ensinamentos, a musiquinha era assim, cuidado, olhinho no que vê. 6 anos. Essa música tem até hoje. O Salvador do céu está olhando para você. Mano, você crescer com a visão de um Deus que tem um olho gigante, você cresce numa paranoia fundamental de que você é um maldito, velho. E que você nasceu do pecado. E o pecado é uma coisa que me define tanto. Eu sou estruturalmente perdido, sou estruturalmente caído, rejeitado por um Deus, que qualquer coisa que você diga sobre mim hoje, que eu sou racista, que eu sou otário, que eu sou hipócrita, que eu não sei o que eu não te emprestei meu celular, que você precisava fazer uma ligação a cobrar, qualquer coisa que você fale de mim, não vai doer tanto quanto essa afirmação que foi primeiramente feita para mim lá atrás, que apesar de eu ser esse problemão que eu sou na sociedade, ainda tem um outro negócio para mim quando eu deito na cama, que é eu sou rejeitado por Deus. E, mano, todo lugar que eu fui até hoje na vida e toda a construção que eu consegui fazer até agora, nesse momento, isso nem terapia, eu não consegui resolver isso. Eu tive um cara que fez a terapia comigo, ele psicólogo, tal, não sei o quê, e teve uma hora que ele coçou a cabeça. Saca? A igreja é um negócio seríssimo, parceiro. Ela vai lá dentro de um código que, para mudar depois, tem que ser um especialista também que faz isso. E que acha que não vai ter. Que depois você passa o resto da vida querendo a tal da desconstrução. Não vai existir isso. Para mim, eu vou morrer essa parada. Eu sou, desculpa usar essa palavra, ontologicamente racista. Sabe o que é ontologicamente nesse sentido? Essa palavra é tão ruim de usar, eu não gosto de usar ela. Eu tenho esse braço aqui. E esse braço, um dia, a mão começa a bater na minha cara. Involuntariamente. Eu tento dizer para ela que ela não pode fazer isso, mas ela vai continuar fazendo. Então eu decido cortar meu braço. E aí meu braço cai no chão. Meu braço caiu no chão.
Ele está lá, ele não vai fazer mais isso. Só que eu deixo de ser inteiro. Eu sou uma pessoa sem braço. Entende? Ele parou de bater em mim. Só que agora eu não sou mais inteiro. Eu só sou inteiro quando meu braço está aqui. Aí eu pego o braço e boto de volta. Agora eu sou inteiro. Eu sou inteiro por causa do meu braço. Quando meu braço for dar um tapa na minha cara, o que eu posso fazer é segurar a mão. Controlar meu braço. Entenda o que eu quero dizer. O racismo está dentro da minha construção. Eu não existo sem ele. Eu estou falando de mim, não sei você. De mim, a treta aqui é louca. Eu, sem meu racismo, eu não existo. Eu preciso dele para ser eu inteiro. É assim que eu sou. Se eu tirar ele de mim, eu não sou inteiro. O que eu posso fazer é controlar ele. É estudar para entender quando ele se manifesta, e na hora que ele se manifesta, eu ir lá, colocar a mão e dizer, agora não. Porque amanhã ele vai querer se manifestar de novo. Aí eu vou ter que chegar lá e falar, mano, agora não. Eu vou ter que viver essa eterna vigilância com o meu braço. Esse é o lugar que eu estou. Se você vive num outro lugar, eu sou feliz por você. Eu não estou nesse lugar. Eu estou nesse lugar aqui de controlar toda hora. A mesma coisa com o machismo. A mesma parada. É o outro braço. Eu não vou desconstruir isso nunca. Eu vou ver uma mulher, eu vou querer subjugar ela. Eu vou ver uma mulher, eu vou querer violentar ela. Está entendendo? Não tem homem bom nesse processo. Na minha leitura de mundo, nenhum de vocês homens são pessoas legais. Vocês são pessoas violentas, agressivas. Vocês não estão disponíveis para outro discurso. Isso tudo que eu estou falando aqui, que vocês estão jogando, estão ouvindo agora, pode ser pesado para algumas pessoas, esse é o conteúdo que está na página. E esse é o conteúdo que se tornou escrita, que foi para livro e que foi para o Facebook. E no Facebook a gente tem uma... Eu estou dando uma palestra com um copo de café, meu. Isso é muito zoado, isso. No Facebook, a gente está aberto a todo tipo de interação das pessoas. E, mano, como tem interação das pessoas? Se tem uma coisa que tem no Facebook, é a interação das pessoas. E como eu já interagi com as pessoas, assim, todo tipo de interação, de mandar as pessoas para Osasco. Ah, vai tomar em Osasco, cara. De onde você veio? De onde você veio? Eu lembrei Osasco, você veio de lá. Ah, vai tomar em Osasco. Como também já ignorei, como também tem vezes que eu meto um Ciro, sabe o Ciro? O Ciro é um cara que ele tem raiva de você, ele está espumando raiva, mas... Meu caro amigo Guilherme, também chamado Boulos, ele é um cara assim, ele está com vontade de voar em você, que é o Ciro, né? Só que não, às vezes eu dou uma de Ciro também, saca? Às vezes eu dou uma de Marina. Marina, eu convivi com Marina. Então, Marina, meu irmão, tudo ela mete um meu irmão no começo. Aí você já desarma. Professora, né, mano? E veio de território. Então, ela mete esse papo, meu irmão. Me chama meu irmãozinho. Quando ela me chama de meu irmão, eu vontade de chorar. Porque eu sou puro ódio, né? Eu sou puro ódio. Eu sou uma pessoa que tem puro ódio, puro. E aí ela chega e me abraça, fala, meu irmãozinho. Às vezes eu meto a Marina. E aí, nas redes sociais, a gente aprende a interagir certo e errado com as pessoas, porque a gente também é uma pessoa no processo de construção. Como você é um leitor, eu também sou um leitor. Eu leio a parada de um monte de gente, eu não posso dar um like, não posso curtir uma foto no Instagram, porque quando eu faço isso, a pessoa me manda uma mensagem dizendo assim, caraca, mano, você fez isso. Caraca, mano, olha. E aí, eu não sei por que a pessoa está fazendo isso, real, eu não sei por que ela está fazendo isso. Ela admira o trabalho, mas eu não sei por que ela acha que o conteúdo dela não é importante para mim. É importante para mim. Eu aprendo muita coisa quando eu leio as pessoas, mas eu fiquei com medo de fazer isso com as pessoas, porque senão elas ficam pensando que eu estou lendo todo dia, elas ficam preocupadas em escrever para mim. Tem gente que fica mandando coisa para mim todo dia. E eu não sei lidar com isso. Mas as interações são importantes. Quando eu escrevi para a Companhia das Letras, e aí já estou terminando o que eu estou falando, e eu quero ouvir vocês, eu não sei quanto tempo ainda tem. Quando eu escrevi para a Companhia das Letras, aí eles disseram algumas coisas. A primeira é, que linguagem é essa que você está usando? Porque eu uso uma linguagem... Hoje eu consigo explicar isso um pouco melhor. No dia que o cara me perguntou, eu não sabia. Por que você está escrevendo assim? Eu digo, mano, porque eu acho que eu falo assim. Então, tipo, meio que escrevo assim. Morou?
É uma resposta tão ridícula, né? Mas pô, quando o cara vai ali grafitar um muro, você fez escola de belas artes, né? Pintura, tal, escultura, você pega uma tinta vermelha, joga assim na parede, e pá, conceito. O moleque pega umas latas de jet, vai ali na parede, pede pro cara, faz um troço que vira uma obra, mano. O moleque vira grafiteiro. Eu não estou comparando uma coisa com a outra, tá dizendo? Estou dizendo que são linguagens diferentes. Aquele moleque fez um troço que chama a tua atenção, essa parada também, essa pessoa estudou, aquele moleque não estudou. Ou a gente entende que as manifestações artísticas são iguais e ao mesmo tempo diferentes, mas têm valores, ou a gente vai querer que tudo se enquadre nisso aqui. Vai chegar pro grafite do moleque e vai falar assim, mano, não entendi esse jet. Por que você está usando isso aqui? Por que você não pegou uma lata e jogou na parede, igual aquela mina lá que estudou? Foi mais ou menos esse o teor da pergunta que as pessoas me fizeram, moro? Por que às vezes eu comia vírgula? Como vírgula pra caramba. Por que eu não sei usar crase? Por que eu não estou preocupado com a gramática do rolê? Por que eu estou sempre inventando uma outra forma de dizer que se pareça com a forma que eu falaria? Eu acho muito escroto ter que falar um texto que não se pareça com o que eu estaria falando, mano. Eu comecei a perceber que as pessoas têm o hábito de ler as coisas que eu escrevo. Teve uma menina lá de Botafogo, inclusive, uma menina branca, tal, Botafogo, né, branco tipo A, né? Estudou no Santo Inácio e tal, não sei o quê. Quando vem para Madureira, ela vem com as amigas fazendo foto de Madureira e tal, e bota no Instagram, fui em Madureira. Ela chegou e falou assim, Dinho, quando eu leio tuas paradas, eu leio para o meu namorado, como se fosse eu falando. Eu comecei a perceber que tem muita gente que fala as coisas que eu escrevo. E, mano, do caralho, porque, tipo, eu passei a vida falando Mano Brown, sozinho. Ouvia Mano Brown, ouvia Racionais, voltava, não conseguia fazer a voz do Mano Brown. Essa porra é um campo minado. Não conseguia fazer isso, mano, porque minha voz não vai lá. Eu comecei a falar do meu jeito, saca? Eu estou com uma vontade de ir lá no São Luís, fazer um troço que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, é ler. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. Eu tenho vontade de fazer, ler essa porra lá em frente ao São Luís. Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu isso que eu falei aqui? Quem já ouviu essa parada? A Fórmula Mágica da Paz é um texto sobre um dia, um período curto de um feriado, em que uma pessoa morre. Então, o Brown ele faz um ciclo sobre esse dia. E ele, Brown, ele faz uma parada que por causa dele, eu aprendi a fazer comigo. Tem uma parte que ele questiona, ele diz assim, branco, preto, polícia ou eu, quem é mais filha da puta? Porque também nas redes sociais a gente tem o costume de jogar a culpa para o outro. Né? E essa parada hoje está tão louca que a gente está vendo dentro dos próprios movimentos pessoas de iguais para iguais jogando as culpas pro rolê. Isso a gente o dia todo. Isso é o dia todo. E se você fingir que você não leu, a pessoa vai lá no teu WhatsApp e fala, mano, você viu lá que eu escrevi? Isso é suave. Só que o Brown coloca a gente num lugar ainda muito mais interessante, que ele faz o questionamento vir para o sujeito. Eu digo que o branco é filho da puta. Mas espera aí, o preto também é filho da puta. Espera aí, o PM também é filho da puta. O bandido também é filho da puta. Mas eu sou filho da puta. Agora eu não sei quem é mais. O Brown ele tem vários textos, ele tem essa leitura em que ele se coloca num lugar em que ele é o sujeito, que primeiramente precisa ser questionado. Eu fiz um trabalho com Lázaro Ramos, eu fiz o roteiro da temporada nova de Lazinho, com Lázaro, e a gente decidiu chamar o Brown para falar sobre paternidade. E foi bem proposital isso, porque eu sabia que o Brown ia chegar e ia falar assim, mano, é isso mesmo, os caras, eu sou o pai, pá, batalhei e tal, estamos aí, sou respeitado pra caramba, ninguém mexe com meus filhos e tal. E a gente fez o exercício de chamar a Eliana. Chamamos a Eliana para ouvir
a Eliana falando sobre a paternidade do Brau, que era uma coisa totalmente diferente do que o Brau estava falando. Eu disse, não, mano, quem criou fui eu. Morou? Quem sabe, quem tem a caderneta da vacina sou eu. Quem sabe o que ele quer comer, o quanto de açúcar bota, sou eu. Quem sabe o que o garoto está fazendo em tal hora, sou eu. Ele foi lá ganhar dinheiro. E eu tive que parar de ser advogada. Porque eu sou advogada. Eu estudei para ser advogada. Eu trabalhei no terceiro setor. Eu tenho carreira. Eu tive que parar o barato para criar os filhos dele. E ele está aí cantando para vocês aí. Ó. Vocês falam dele, Mano Brown pra caralho. De mim vocês não falam. Fizemos isso. E será a primeira vez que Brown irá na Globo. Já tem isso também. Então foi um processo muito importante. E aí a gente vê que o Brown, quando a gente levou isso para ele, e a gente vê que o questionamento que ele faz, o auto-questionamento que ele faz, é o que coloca o sujeito no lugar certo. Acho que a minha literatura ela não é especial em nada, se é que eu posso dizer que eu tenho alguma literatura. São reflexões de um sujeito que chegou e descobriu que ele era um problema para o mundo e começou a tentar entender quais são as camadas. E hoje eu estou entendendo quais são as minhas camadas. Essa semana o Sensacionalista fez uma campanha. Quebraram a placa de Marielle. Eu ainda não consigo ver um vídeo de Marielle, ela viva, porque quando eu vejo dá um negócio, a gente não consigo ver. A última vez que eu vi Marielle foi com a Suelen, minha esposa que está aqui. A gente indo trabalhar numa parada. E um mês antes. Eu ainda não consigo vê-la. Eu não consigo ouvir a voz de Marielle em nenhuma reprodução de nada. Se voltar, eu vou desligar, eu não vou conseguir ver. Porque foi uma pessoa que a gente conviveu. Então é difícil ver. E os caras foram lá e quebraram a parada. Quando os caras fizeram aquilo, a vontade que eu tive de escrever é mencionar o nome dos caras e dizer que eu ia lá matar os caras. Minha vontade foi de colocar o nome público. Eu vou achar vocês. Eu vou dar um jeito de fazer um banho de sangue na tua vida e na tua família. E quando o teu filho estiver sangrando, eu vou dançar em si. A vontade é essa. Porque o que esses caras conseguiram fazer com a gente, com muitos de nós, foi nos tornar igual a eles. Essa é a vitória dos caras. Não é as eleições. Os caras já ganharam. Pelo menos a mim, eu já disse isso várias vezes. Eu não tenho mais condição de discutir com um cara desses. Porque ele já me ganhou. Aí o Sensacionalista disse o seguinte: vamos fazer 1000 placas, 100 placas. Sei lá quantas placas. E vamos pedir 2000 para fazer as placas e botar as placas de volta. Será que é o meu, mano? É o meu, mano. Desculpa aí. É para eu acabar. Eu disse assim, mano, do Sensacionalista, por que vocês não pegam? Pediram 2000, deu 40. Por que vocês não pegam essa grana e apoiam projetos de mulheres negras? Ou simplesmente pegam essa grana, dão para um coletivo de mulheres negras, para elas darem essa grana diretamente para mulheres negras. Então, tipo, precisando pagar a conta de luz. Moro? Não precisa ser nada brilhante. Porque os brancos têm uma parada, né? Entra no hype, tem que ser uma mulher assim, tem que sempre apoiar uma mulher que estão fazendo umas coisas muito incríveis para o mundo. Mano, tem um monte de mulher preta saindo da condicional agora. Porque foi presa, enquadrada, num 12, 18, por causa do marido, ou do cara que ela ficava, e ela está lá. Aí ela sai para tentar ir lá achar o filho de volta, tentar criar o filho que já está com 9 anos, morou? E ela não tem uma grana de passagem para procurar, ela não consegue nem ser doméstica, porque tipo, não deram nenhum apoio para dizer, mano, o emprego é isso aqui, ó. É assim que você tem que começar a vida. Estão falando de uma coisa que está tão longe do hype. Aí eu falei para os caras, mano, pega essa grana, bota no coletivo de mina, para a mina dar para outras minas, e vamos ver o que acontece e tal. E um dos caras me escreveu ontem, de manhã, disse, mano, a gente vai fazer essa porra aí, a gente vai pegar essa grana e vai ajudar as minas. Eu achei que isso foi tão digno da parte dos caras. E aí eu comecei a ver uma última questão na minha escrita, que é como ela pode influenciar pessoas politicamente. E como eu posso ser uma pessoa na sociedade que politicamente pode agir através da literatura. O que eu faço hoje é produção de conteúdo. Esse é o conteúdo. Eu tenho muito ainda a dizer para a sociedade. Muito ainda para discutir. No momento em que o Brasil tem muito a ser discutido, eu talvez seja uma das pessoas que... Talvez eu tenha vindo no momento certo.
da vida, da história. Eu tenho tanto para falar. Se não tivesse nada acontecendo, se eu morasse em Lages, interior de Santa Catarina, eu já ia ter tanto para dizer lá em Lages. Agora, nesse caos que a gente está vivendo, eu tenho tanto para falar. E aí eu tenho pensado já em 4 outros títulos de livros. Um se chama 1989, que é o último ano da minha infância. No ano seguinte eu entrei na adolescência. E foi esse ano importante para mim como Quanto Vale o Show, 1987, Chuvas e Balas, 81. Para mim foi 89. Quando eu entrei na adolescência foi em 90. Esse livro eu estou escrevendo, que é o ano todo de 89, é um moleque gordinho, com 13 anos de idade, terminando o primeiro grau e entrando no ensino médio. As coisas que acontecem ali são muito interessantes, porque ali meus amigos todos começam a namorar, menos eu. Eu tento rir de mim mesmo o tempo todo. E talvez isso faça ser um pouco mais fácil para você ler. É muito duro que eu talvez tenha enfrentado, você enfrenta coisas mais duras que eu, mas eu tento rir da minha parada. Porque se eu não rir da minha parada, no final das contas, você não vai conseguir ler. Por exemplo, hoje eu estou 30 quilos mais magro, me visto assim, você olha para mim e você diz, não, esse cara sempre foi assim. Não. Só pegar uma foto minha de 2000, Tony me viu como eu sou. Hoje eu estou assim, e mais magrinho, e cuidando da saúde, comendo um negócio chamado chia. Diabético. Descobri que eu estou com diabetes em janeiro. Ou perdi a peso, ou perdi o pé, ou perdi o olho. Escolhas, né, mano? Tipo, ninguém está dizendo que você... Escolhe aí o que você quer, né, mano? Fica à vontade. Eu aprendi a rir dessa parada. Ontem eu senti uma dor no pé, e todo diabético tem que ficar ligado. Tem algum diabético aqui? Eu aprendi que diabético tem que prestar atenção no pé. Se sentir dor no pé, mano, se liga que tem que ver glicose, não sei o quê. E ontem eu acho que eu pisei num grão de areia dentro do meu sapato. E aí eu cheguei para a Sueli e falei assim, mano, eu acho que eu vou ficar aleijado agora. Eu aprendi a rir da minha parada. E aprendi a fazer com que isso chegasse às pessoas da periferia e à população negra. A OMS diz que metade dos habitantes da América Latina terão diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. Metade das pessoas que estão nessa sala, se negras e vindas da periferia, correm esse risco. Por causa da alimentação baseada em açúcar e gordura. E a diabetes tipo 2 é aquela que hoje você pega. Tipo, não tem ninguém, né? Era uma pessoa que tudo bem, vivia. O que me levou a diabetes foi o meu erro alimentar e de vida. Tipo, você pode não ter nada, você vai ter diabetes. Se você não se alimenta bem, se você vive uma vida que não te favorece emocionalmente, você vai ter essa parada. É uma epidemia. Eu me senti muito culpado logo no começo, quando eu descobri. Digo, mano, eu fiz alguma merda e tem alguém na minha família. Depois eu descobri que os médicos estão dizendo que não. Até a poluição causa diabetes. Harvard publicou tem 3 semanas que o peso do ar impede troca de insulina entre as células e isso causa diabetes tipo 2. Uma outra que Harvard publicou, tem 1 ano já, é que o sono, quando mal administrado, também provoca diabetes por causa do desgaste das células e elas não trocam insulina. Mano, tá fudido. Tipo, muda a tua vida e escolhe o que você quer. Quer o pé, quer o olho ou quer viver uma vida melhor, moro? E hoje eu tento tornar essas coisas conteúdo. Discussão de brancos para brancos sobre racismo, discussão de periferia para periferia sobre racismo, discussão de homens para homens sobre o que é machismo, discussão com crentes sobre o que é ser crente num processo como esse, com um monte de crente voltando em Bolsonaro. Tem um monte de crente me mandando mensagem dizendo assim, eu estou saindo da igreja porque eu não aguento mais ouvir Malafaia falando para eu votar em deputado dele, eu estou em depressão. Isso eu devo escrever sobre isso amanhã. Um monte de crente, eu tenho as mensagens, eu tenho os prints de crente me dizendo, Dinho, eu não aguento mais a minha igreja. Eu estou deprimido na igreja. Eu não entrei para a igreja para estar passando por isso. Pessoas que estão saindo da igreja porque não aguentam mais. E tudo isso eu tento transformar em pensamento, em reflexão e espero que, de alguma forma, não só o 89, mas
Dos 4 livros, um é um que eu morei 2 meses aqui na São João, e foi a minha primeira percepção de São Paulo. Os livros que eu vou publicar possam ajudar vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito pelo privilégio de ter sido convidado para esse lugar. Não sei se haverá espaço para perguntas, e queria muito que houvesse. Mas queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Bom, se alguém quiser fazer perguntas, eu acho que esse é o momento. Não precisa fazer pergunta também, não. Não tem nada para responder a ninguém, não. Pode só falar alguma coisa. Pode dizer também que discorda. Pode ser que teve um debate que eu fui com um cara, ele fez isso. Eu escrevo na tua página, você não olha, agora eu vim aqui falar. Então. Maravilha. Tem uns microfones aqui, mano. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aí. Valeu. Gente, bom dia. Bom dia, valeu, obrigado por ter colado aí, meu. Sempre bom te ouvir. Eu acho que as pessoas têm que ouvir mais e mais mesmo. Quando a gente lê o seu livro, fica bem claro isso, né, meu? Facebook, é esse lugar que hoje está essa treta toda. Toda vez que você entra no Facebook, né? Sei lá, se você fica um final de semana sem entrar, você entra na sexta-feira, parece que não vai ter Brasil na segunda, né? Porque tá todo mundo se matando, as pessoas... Mas, enfim, resumindo. Para mim, essa é uma novidade, estar trabalhando com literatura. Estou na Fundação Tite Setúbal e a gente tem ali nosso Festival do Livro da Literatura de São Miguel, e agora está implementando uma iniciativa que é o Circuito Literário nas periferias da cidade. Mas, para mim, é novidade, e juro que eu estou aprendendo muito com todo mundo, porque eu estou percebendo que a literatura marginal, literatura periférica, ou seja, a literatura escrita e praticada pelos agentes periféricos, né, pelas pessoas periféricas, é um espaço potente de resistência. E para mim está ficando cada vez mais claro isso, assim, e eu queria te ouvir em relação a isso. Quando você fala do Brown, quando a gente vê que, por exemplo, agora a Companhia das Letras, e como o mercado editorial está olhando para isso. A Companhia das Letras lançou Giovanni Martins, você foi publicado pela Companhia das Letras, Jamila Ribeiro está aí bombando, saca, por uma editora pequena e pela Companhia das Letras. Sobrevivendo no Inferno vai ter uma edição agora especial que vai ser lançada pela Companhia das Letras também no final do ano. Companhia das Letras está vindo com uma biografia da Sueli Carneiro e também vai ter uma biografia da Eliane Dias, que é a companheira do Brown. Quer dizer, finalmente o mercado editorial está olhando para esse lugar. Mas do lugar, quer dizer, da periferia, qual é o papel dessa literatura, de fato, ainda mais em momentos como esse que a gente está vivendo? Eu acho que o sujeito que escreve, o sujeito que vem da periferia, e são muitas as manifestações de escrita na periferia. O Sueli vai para um lado, Conceição, Jamila. Como é rica, como se tem coisa a dizer, como há coisa a ser dita. Primeiro, eu acho que o mercado editorial não está preparado para isso, não dá conta de tanta coisa a ser dita. Eu acho que ele não foi nem criado para isso, ele não foi nem criado pensando nisso. Ele foi criado para publicar Chico Buarque escrevendo Estorvo, Gregório do Vivier escrevendo umas paradas lá, e o Veríssimo escrevendo umas outras paradas lá, que costumes, como a classe média meio que sofre, sabe? Ai, meu Deus, a minha transação não foi aprovada aqui no cartão de débito. Eu tenho que ligar para Porto Seguro. Sabe? Não foi preparada para uma discussão carnal, que vai na carne, sobre que sociedade nós somos, e até rir sobre isso. Uma coisa que eu gosto muito na literatura americana e no audiovisual americano, e aí vamos para as séries e tal, a presença dos judeus e negros lá, Atlanta, por exemplo, que Atlanta, para mim, eu vejo Atlanta milhões de vezes, caralho, Atlanta é do caralho. Tem criança aqui, eu tento segurar, não falar palavrão, mas é uma merda. Não consigo, desculpa. Alguém já viu Atlanta? Atlanta é a obra, mano, é uma das obras. Você é levado a refletir coisas numa perspectiva. E aí, quando você chega nesses lugares, o mercado lá já entendeu isso, e judeus ajudaram muito também nesse processo,
É porque judeus, quando escrevem nos Estados Unidos e quando fazem filme, eles dizem nós somos judeus e vocês não. Então, essa barreira já cria uma percepção do eu e do outro, da diversidade entre eu e outro. Ah, mas judeu é privilegiado. Ok, tem lugares lá que eles não são, mas não souberam razão. É verdade. Mas é legal quando você vê uma mulher lésbica, começa a escrever e ela dizendo, eu sou isso aqui, você não é. Quando você tem um cara preto, você diz, não, eu sou isso aqui, eu te mostrar o que eu passo que você não passa. Alguém fez uma piada um dia desses, não sei se foi entrega de prêmio, sobre Handmaid's Tale. Que é, mano, essa série aí que eu não sei falar o nome, que é um monte de moleque vermelho, não sei o quê, e, né, que é... Os brancos veem essa série, foi a piada que uma atriz negra fez, ó, se me lembro bem. Vocês chamam isso de sofrimento, vocês chamam isso de série de fetiche de sofrimento, não sei o que e tal. A gente que é preto, a gente chama isso de história. Puta que pariu, isso é muito foda ouvir isso, saca, mano? Porque tem o eu e o outro, e o mercado meio que entendeu lá, está um pouco mais adiantado que o nosso, que a percepção do eu e do outro traz novas histórias. Quando esse sujeito nunca conta história nenhuma, porque eu não quero ouvir a história do cara, mas quando ele traz, e inclusive essa história me coloca num espelho diferente, pô, mas é uma história diferente, eu quero ouvir. O mercado lá meio que está caminhando para isso. O nosso não. O nosso não permite isso. Permite que a história dele seja a história que tem que ser a história que o mercado dá conta. Porque quem compra o livro do Vivier não vai comprar o livro desse cara, ou desse cara, que está escrevendo um livro e está indo para a Alemanha. Esse cara aqui. O mercado, a companhia da letra não vai olhar para esse cara. Mas aí se aquela outra... não vou citar nome de escritores, brancos, que vai dar maior treta depois. Entende? Então, eu acho que Sueli, Conceição, Djamila, um montão de gente vindo, essas pessoas, além de não fazerem o mesmo caminho que um escritor branco faz, porque elas... Imagina, mano, Conceição, o caminho que ela fez para chegar na Companhia das Letras. Imagina o caminho que Brau fez para chegar na Companhia das Letras. Imagina o caminho que Djamila teve que fazer, vendendo livro, cada livro que ela vende virou um evento. Lá no Rio de Janeiro, fecharam a Lapa, mano, porque Djamila... Porra, velho. Fecharam a Lapa inteira porque Djamila estava lá. Um montão de mulher preta fechou uma rua inteira de gente para ela, mais de 5.000 pessoas, para a mulher lançar um livro. É por causa disso, então, que ela chegou na Companhia da Letra. Porque a Companhia da Letra olha para onde? Para a grana. É o mercado, antes de ser editorial, é o mercado. Então, o caminho que ela teve que fazer, o caminho que essas mulheres têm que fazer, o caminho que a periferia tem que fazer... Racionais chegou na Companhia da Letra com 30 anos de Racionais. Se pá, a Kéfera. Quem é Kéfera? Saca, mano. O mercado editorial quer Felipe Neto. Mesmo que seja um cara preto bom pra caralho de comédia, de crônica, o mercado editorial vai estar pronto, porque esse cara, Jonga, rapper, BH, Zona Leste, o Jonga é um cara ótimo de audiovisual. O Jonga é um cara que deveria estar fazendo filme. Não sei se nunca ouviram o Jonga, eu super recomendo. Tem um vídeo dele, junho de 94. Que porra! Aquilo ali é a parada. Aquilo tem que ser uma série. Aquela parada tem que ser uma série. Só que aquele cara vai me colocar num lugar de desconforto. O mercado quer isso. O Schwartz, dono da Companhia da Letra, ele quer essa parada. Um dia desse, nesse livro mesmo, Rio em Chamas, que eu escrevi, eu botei mulheres pretas. Veio uma recomendação lá de dentro da diretoria executiva do cara para eu tirar pretas, botar negras, porque pretas é falta de respeito. Eu digo, mano, vocês não estão vendo como é que está o processo, não? As minas estão se dizendo preto. O que é? Para botar morena? Você quer que eu bote o quê? Mulata? Vocês não estão entendendo qual é o... O mercado está num rolê assim ainda muito... Enquanto que a sociedade, o movimento social e os novos pensadores, e até os antigos pensadores, estão tendo que fazer um esforço muito grande para entrarem nessas editoras e, pior, convencer o público para além das bolhas, que aí já somos bolhas de pessoas que leem isso, mas convencer o outro sujeito lá do outro lado para ele comprar, porque vai ser bom para ele. Não é um papo de um monte de mulher, não é um papo de um monte de gay, não é um papo de um monte de preto, não é um papo de um monte de favelado, é um papo que te interessa. Uma parada que, se você for ver, tem muito mais a ver contigo, com a gente. Se você começar a ouvir a gente, aí pode ser que a gente consiga dizer que somos todos humanos. Mas primeiro você tem que ouvir a gente. Então, eu acho que a resistência ainda que existe, acho que a chegada é, sim, política, porque para chegar onde chegou na Companhia da Letra teve que ter um esforço muito grande,
Mas acho que para acontecer ainda melhor do que está, sabe, ter lançamentos do ano inteiro da Companhia Negra que sejam sobre a diversidade, que isso é o grande sonho meu, isso ainda vai demorar muito. Vai demorar muito. Mas acho que essa chegada é histórica demais, é emergente e histórica. Ver. Você não tem que correr um montão de feira, mano, e falar com os amigos que vai nas feiras, praticamente, porque para conseguir um livro da Conceição, antigamente você tem que falar com as fontes, né? Os malucos que fazem a faculdade, eles dizem, ei, mano, onde é que tu comprou esse livro da Conceição aí? O cara vira, não, mas você quer só a fita, quem está nos movimentos que compra, tu não compra, não. Não, tu tem que. Não. Tu é amigo de quem? Saca? Hoje não, você conseguir entrar na Saraiva e ver um livro da Conceição ou da Djamila. Isso é riqueza, viado. Você chegar e ver um montão de livro da Djamila na cara, assim, você vê o Sobrevivendo no Inferno, você vai ver na cara e dizer, pô, riqueza pra caralho essa porra. Não é mais... E sabe, aí você entende que a palavra marginal foi aplicada a nós de forma muito opressiva mesmo. Não deixaram nem a gente chegar numa Saraiva, que é um lugar que tem a Kéfera e não tem a gente. Morou? Acho que é por aí. Alguém gostaria de fazer uma colocação? Olá, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou homem, negro, nordestino, sou filho de pais evangélicos, a gente está morando aqui em São Paulo há 6 meses, e aí nesse processo de adaptação a gente consegue enxergar bastante coisa, né? E dentre elas é que eu trabalho numa multinacional e que a gente chega no 10º andar de um prédio imponente na Faria Lima, olha para um escritório que tem 300 pessoas e tem 5 negros, sabe? Uhum. Dentre eles, 2 são da limpeza. Não desmerecendo, obviamente, mas a gente enxerga basicamente onde estão os melhores salários. Então, as esferas de poder ficam bem claras. E aí, uma das coisas que a gente vem pensando é como traçar estratégias para que a gente consiga chegar no lugar onde as decisões são tomadas. No meu caso, é dentro da esfera privada, então eu quero saber como é que eu posso chegar até um cargo de liderança onde eu consiga trazer mais pretos para dentro da empresa, onde eu consiga dar melhores salários para ele e assim melhorar a distribuição de renda. Uma das coisas que a gente tem discutido e pensado que eu pensei particularmente tentar construir pontes com outros irmãos, então se juntar com essas 4 ou 5 pessoas que são negras dentro da empresa e dizer, a gente precisa melhorar e mudar isso aqui. Só que a principal barreira é como montar estratégias para que a gente consiga chegar nesses lugares e conseguir esses cargos, sendo que as pessoas hoje que decidem são todas brancas e vindo de faculdades famosas e filhos de brancos, enfim, são senhores de engenho, são da Casa Grande. Então, a gente tem dificuldade e acredito que também seja a mesma dificuldade no mercado. Acredito também que seja a mesma dificuldade no mercado editorial, que é chegar a esses lugares de tomada de decisão e chegar nas editoras e conseguir publicar. A gente ainda não conseguiu pensar em estratégias concretas para poder tomar esses lugares e chegar a decisões. Então, se você tiver qualquer dica... A minha percepção sobre isso é política. Eu tenho um projeto chamado Universidade da Correria, um projeto criado em 2013 que formou 4.300 alunos no Rio e alguns em São Paulo. Tony foi aluno nosso da Escola de Notícias. Passou por lá, ele já tinha a Escola de Notícias e ajudou a gente a fazer a Universidade da Correria no Rio. Ele foi professor da Universidade da Correria. E a gente, desde 2016, a gente tomou 2 decisões. Primeiro, a Universidade da Correria entrará mulheres como alunos hegemônicos. A gente tinha turma mista, agora entra só mulher. Quando entra homem, é quando sobra uma vaga. Então, a gente tem turma que tem 20 mulheres e um cara, mas essencialmente mulheres e negras. E o segundo critério da Universidade da Correria, o objetivo dela é criar uma classe média negra. Esse princípio foi baseado num conceito de Marcus Garvey, há 100 anos atrás, quando ele forma a Liga de Industriais Negros nos Estados Unidos, em 1917. Os brancos fazendo revolução, não sei o quê, e Marcus Garvey criando uma... Ele diz o seguinte, os negros que trabalham hoje nas fábricas são os negros que trabalhavam ontem nos campos,
e os donos de fazenda ontem são os donos de fábrica hoje. Ele acredita que é preciso criar uma classe média negra nos Estados Unidos, e ele faz isso. Maddie Walker foi a primeira presidente de um banco nos Estados Unidos, e ela era uma mulher negra, e essa história não é contada para ninguém. A primeira presidente de um banco mulher nos Estados Unidos foi uma mulher negra, que ali na década de 30 a 40, ela agrupou o dinheiro de vários empreendedores negros que decidiram se apoiar, juntaram o próprio dinheiro e disseram assim, vamos abrir um fundo, e desse fundo vamos abrir um banco, e você vai ser a presidente, e você vai emprestar esse dinheiro para essas pessoas abrirem seus negócios, e precisam ser pretas. E quando elas abrirem seus negócios, você vai reduzir juros, e o banco existiu até a hora que emprestou o dinheiro para todo mundo. E quando terminou de emprestar o dinheiro para todo mundo, ele fechou, porque ele não queria mais os juros. Isso é uma história que dava um puta filme, ninguém sequer sabe dessa história. Eu não acredito mais na disputa dos espaços internos, de estar numa multinacional e ir lá disputar. Eu não acredito nisso. Eu acredito na construção de outros lugares. A Universidade da Correria, ela bate muito forte na criação de uma classe média negra. A gente forma pessoas que chegam na escola do nada, e elas sem nada, e a gente tenta montar um negócio para essa pessoa e consegue investimento, essa pessoa vai lá e trabalha. Essa é a minha profissão. Eu sou professor disso, há 5 anos. Quando a Marina foi lá visitar a gente achou mais um político visitando a gente. Marina foi lá, a primeira coisa que as mulheres fizeram foi levar ela no Cais do Valongo, que é em frente onde a gente trabalha. O Cais do Valongo é onde chegaram os prisioneiros africanos e tornados escravos. A gente levou ela lá e falou, você é uma mulher negra. As mulheres disseram isso para ela. Ela saiu de lá e saiu impactada com isso e com a afirmação de que nós temos que criar uma classe média negra. Ela incluiu isso no programa dela. E ela fala isso. Fomos no Capão com ela, fomos em vários lugares com ela, ela fala, precisamos criar uma classe média negra. Nem ela, nem a campanha dela, nem Lula, nem ninguém, nem Dilma tinha parado para pensar nisso. Como a opressão de um determinado povo por 388 anos, sem nenhuma indenização, precisa ser reparada hoje como política pública. Aí o pessoal da esquerda vai dizer assim, não, mano, mas você tem que disputar é o socialismo com o cara, não sei o quê. Mano, o cara não tem dinheiro para comprar um açaí de 500 ml, moro? Você fala isso porque você fez uma USP. Você fala isso porque sabe o nome do teu pai. A nossa galera não sabe. Eu não sei o nome do meu pai. Eu sei o nome do meu pai, mas não fui criado pelo pai. Eu não tenho pai. Aí tem que discutir um monte de deficiência que ficou aqui na periferia para depois chegar e... Eu quero que todo mundo seja socialista. Não me entenda mal. A Universidade da Correria é um projeto de empreendedorismo popular? É sim. Eu sou agente do capital, você pode me ver dessa forma, mas a gente faz dentro da periferia. A gente faz tudo acontecer dentro da periferia. Aí por que eu não estou lá no pessoal batalhando então pela mudança política? Eu também posso estar. Mas acontece que lá no Rio, o cara do pessoal mora no Leblon. O Marcelo Freixo mora no Leblon. E aí, quando ele abre a janela dele, ele vê a praia. E aí, quando ele vê a praia, ele fica deprimido, porque ele queria que todo mundo estivesse lá. Eu até acho isso válido. Mas, para mim, o socialismo só vai existir quando todos nós estivermos na beira da praia, deprimidos igual a ele. Quando todo mundo tivesse esses privilégios, e não abrir a janela na maré e ver um monte de cano descendo merda e mijo, cano de gambiarra da casa do outro cara na frente da sua casa, uma vala aqui, um monte de rato passando. Quando a gente tiver a mesma depressão do Leblon, aí a gente pode discutir o socialismo. Mas agora a gente tem que discutir como o cara tem acesso aos meios de produção. E isso incomoda demais a esquerda, porque a gente está provocando outros lugares. A gente está fazendo com que mulheres negras apostem nos negócios delas mesmas. Estou falando nisso, mulheres negras pegando de próprio dinheiro e botando dinheiro na outra mulher negra. São negócios que são criados, ecossistemas dentro da Universidade da Correia, que só tem mulher preta e só tem homem preto. E aí a galera branca que fica de fora fica assim, pô, por que você não chama a gente para entrar aí, mano? Por que a gente não pode? Pode, mano, você quer pagar? Para a galera a gente consegue bolsa, se vocês quiserem entrar, vocês pagam. Aí a gente inverte o jogo, aí você vira o jogo. Aí a galera de fora fica querendo botar grana. Isso é um exemplo pequeno. Eu não sou o grande exemplo disso. Tem muita gente fazendo isso aí. Adriana Barbosa, Marfone é super incentivadora desse papo, o próprio Márcio Black, morou um monte de gente aí. A gente já chegou à conclusão que tem que criar um outro lugar. Porque os lugares já estão ocupados. Então, se todos os lugares estão ocupados, invente um novo lugar. Acho que a maior revolução que a gente pode fazer hoje é a invenção de um outro lugar. É real. Não, mas eu não vou entrar porque... Mano, você tem seus lugares. Você já tem seus lugares. É isso. Saca? Outra pergunta aí, mano? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O menor. Tio, por que você fala palavrão pra caramba? Tá bravo. Meu nome é Theo, eu tenho 12 anos e sou branco.
Eu moro no interior de São Paulo, né? E queria muito conhecer mais dessa cultura, sabe? De periferia. E vivo rodeado por gente, por crianças brancas, por adultos brancos de cabelo liso. E na minha escola, né, vai ter um show de talentos. Que eu e mais 2 amigos vamos fazer uma batalha de rima. Quando eu falei isso para muita gente, elas me olharam torto, tipo, por que você não vai tocar o teclado que eu toco? E fizeram muito disso, né? Me olharam torto e falaram, por que você está fazendo isso? Né? Porque eu queria mostrar. E quando cheguei aqui, até achei estranho, porque eu cheguei e vi muita gente assim que eu nunca tinha visto, assim, muita cultura diferente. Porque eu vivo rodeado dessas pessoas, assim, das pessoas brancas. É só isso mesmo. Então, Theo, Theo, que bonito. Deixa eu destruir uns sonhos agora na sua vida. Deixa eu destruir teus sonhos. Vai ser melhor, vai doer agora, mas vai ser bom. Branco não canta rap. Faz outra coisa, vai tocar teclado mesmo. Faz um desenho. No momento que a gente está, se eu disser para você que é bonito você cantar rap, eu vou estar mentindo. Faz o seguinte, se não tiver nenhum colega preto que faz rap, se tiver, chega aí, chama esse colega preto, leva na tua escola e faz ele fazer o rap lá na tua escola. Eu acho isso do caramba. Isso eu acho legal que você pode fazer, já que você já sabe que você é branco, e já é uma coisa muito importante, porque tem gente que tem 40 anos e não sabe que é branco ainda. Mas você já com 12, você já sabe. E se você sabe que você é branco, você sabe o peso que isso tem. Então, acho que é legal um preto fazer rap. E você ajudar ele a fazer rap. Você pode chamar ele na tua escola e ele vai lá e faz o rap. Do que você fazer o rap. E por quê? Porque se eu fosse te perguntar, por que você quer fazer rap? O rap, mano, ele é uma narrativa, ele é uma história de muita dor que tem dentro aqui, ó, da alma. Quando o cara faz o rap, ele não está fazendo rap para fazer alguém namorar com ele, para falar de mulher, de maconha, de... Isso não é o rap. O rap está falando de pessoas que encontraram a dor de frente, a morte de frente, a solidão de frente, a cadeia. O passado foi a morte, o futuro é a morte, o presente é a morte. Não tem muita alegria no rap. Eu não posso, como protestante, como crente, entrar numa sinagoga agora, meio-dia, e pedir para os judeus para eu fazer uma oração lá entre os judeus, porque eu não sou judeu. Eu sou uma outra coisa. Então eu acho que você, como branco, você vai ajudar pra caramba o rap. Se você comprar o livro Sobrevivendo ao Inferno do Racionais. Se você falar com a sua mãe, dizer assim, mãe, eu quero ouvir um rap de Racionais por dia. Com a sua mãe. E você pegar a letra que tem na internet e você estudar aquela letra e você se tornar um estudioso do que o Racionais fala. E você começar a falar para os seus amigos brancos sobre aquilo ali. Mas não precisa cantar o rap. Explica para eles o que está escrito ali. Isso, se você faz isso, a gente está junto. Eu até te ajudo. Eu até troco as letras do rap contigo e te ajudo. Se você fizer essa parada, eu estou com você. Não, eu estou mesmo, mano, real. Mas não canto rap, não. Porque também tem uma coisa que você vai entender quando você ficar mais velho. O branco, quando canta o rap, o branco, quando faz rap, uma hora ele faz tanta merda que atrapalha mais o rap que ajuda. Então não corra esse risco. Tem até uma grande artista branca que reclamou um dia desse num programa dizendo que as pessoas têm preconceito porque branco não pode tocar samba. Um dia você vai saber disso também. E, nossa, branco não pode tocar samba, não. É legal o branco tocar outra coisa. Assim. Dizendo que não pode, claro, os brancos vão ficar... o ego dos brancos são fragilíssimos. Mas não é isso. Você já pode tocar Mozart, mano. Vocês já são... Né, vocês fazem essa treta aí de vocês aí, Mozart. É maneiro Mozart, pô. Não é legal? Vila Lobo é maneiro pra caramba. Mas samba, né? Não faz, não. Deixa os caras fazer samba, porque o samba tem uma outra lógica, né, mano?
Lá no Rio a gente vê roda de samba, lá na região do Pedra do Sal, e aí os pretos se juntam para fazer o samba. E os pretos fazem uma roda, na beira da Pedra do Sal. A gente fica só na intoca, só olhando assim para ver o que vai acontecer. Porque, no caso do Valongo, porque tenho uma pele mais clara, eu decidi lá na Universidade da Correria que eu não piso lá mais. Eu disse o seguinte, mano, esse território aqui só vai para o pessoal preto. A gente vai até aqui e a nossa galera entra. Quando a nossa galera entra, a gente se abraça, elas ficam lá. Elas pisam naquele chão lá, a gente fica aqui atrás. Quando é na roda de samba, a gente fica aqui atrás. E a galera vai lá para o meio. Aí tem uma galera do PSOL, a galera da Zona Sul, os mais feministas, antropóloga, vegana, que usam saia e tal, mas como uns negócios estranhos, e chega lá na frente da roda de samba e começa a dançar muito loucamente. Que elas não sabem sambar, moro? Elas fazem o negócio de uma dança circular. E elas fazem dança circular na roda de samba, mano. Mano, tem muitos textos que ainda virão, saca? Muitos textos que ainda virão. E a gente só pede, mano, se você é branco, acha o teu lugar. Teu lugar é outro. De repente, teu lugar é esse aqui, mano. Ficar vendo barato. Pô, mano, foda o que os caras fazem. E chega pro cara branco do lado e fala assim, mano, é foda o que os caras fazem. Você tá vendo aí, mano, como é foda o que os caras fazem? Tu sabe fazer isso aí, mano? Eu acho que esse é um bom lugar. E eu convido sua mãe. Qual é o seu nome? Elisa, eu quero real trocar um e-mail com vocês aí, ó, mostrar Racionais para vocês. Eu vou dar o livro do Racionais para esse moleque aí. Eu vou arrumar o livro lá na Companhia das Letras e eu vou dar o livro para esse moleque aí, para ele ler. E você vai ler esse livro com ele. E você vai ouvir Racionais. Pronto. A próxima vez que a gente se vê, você vai falar, mano, e aí, mano, como é que tá o barato? Esse é o papo. Pronto. Alguém mais? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vai fazer, Alisson? Claro. Eu vou fazer uma pergunta. Total. A minha pergunta é no sentido de como a sua escrita influenciou o seu lugar, ou os lugares por onde você já passou, viveu. Eu falo isso porque, de alguma forma, eu escrevo e eu comecei a escrever. Vou ter que voltar lá atrás. Falou de 89. 89 foi o ano que eu nasci. E durante muito tempo eu tinha vergonha de falar que o meu pai foi assassinado. Uma chacina. Eu tinha vergonha de dizer isso. Primeiro porque eu não sabia disso. Eu fui saber quando eu já estava meio sem jeito. E aí minha mãe chegou e foi trocar uma ideia comigo e com meu irmão. Porque até então, para mim, meu pai ele tinha morrido num assalto na padaria e mataram meu pai. E, enfim, era essa a história contada. E aí eu fui descobrir isso quando eu já estava com meus 11 anos e, de alguma forma, já estava incontrolável para minha mãe, né? Ela não conseguia controlar e ela falou a real. Como foi que o meu pai morreu? E depois disso, muita coisa mudou. Foi uma chacina com 6 pessoas e ele era o 7º, né? E aí eu comecei a entender várias outras coisas. Com 11 anos, eu aprendi a andar sozinho com 8, porque eu tinha que andar do Valo Velho até a cidade de Tiradentes. Minha mãe trabalhava e a gente tinha que se virar, e o medo dela era que a gente ficasse jogado, então a gente tinha que saber fazer as coisas. E quando eu consegui acessar, de alguma forma, a universidade, a gente começa a entender um novo mundo, né? Um outro código, outra forma de se vestir para ser aceito, várias outras coisas que você citou aqui, que vem da igreja também, porque a gente também frequentava a igreja para se alimentar, que era uma forma também de ter um espaço ali. E aí você volta e você vê que onde você estava, de alguma forma, nada mudou. E a gente fez um documentário com o Bruno, meu parceiro de vários trampos aqui, que eu comentei com ele, minha prima falando a seguinte palavra: aconteceu uma coincidência na nossa família, que os homens eles foram todos assassinados. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, coincidência, né? Então todos os meus primos de alguma forma não tiveram pai. Não é nem o caso deles não ter assumido a paternidade, não tiveram tempo para talvez ter essa possibilidade. E eu comecei a escrever quando eu voltei da onde eu vim, e ver que estava tudo diferente
de alguns aspectos, mas nada tinha mudado, e como tudo estava tão diferente. E isso, quando eu escrevi, mudou as pessoas. Os caras que tinham ali acesso ao Facebook, os caras começaram a ter outra percepção. E aí, eu até falei isso na quinta-feira, é muito louco você ver os moleques que antes não queriam saber de nada, tá lendo um livro de sacolinha. Puta, pegar o Cidade de Deus e falar, caralho, mano, como isso aqui é tão próximo, né? Ler o Ferrez, e a partir do que eu escrevia, e eu atingi, de certa forma, poucas pessoas. Eu queria saber de você, como é isso, né? Porque mais importante do que atingir outros lugares, que também é importante, mas como isso afeta a região, né? Você já falou de várias coisas que você faz, mas eu queria saber como essa escrita, de certa forma, transforma ou não, porque também tem o outro lado, né? Várias questões. Lá no Rio, o Rio em Chamas, ele teve um impacto territorial muito grande, porque um dos personagens do Rio em Chamas é o território. Então, e é um livro que acabou se tornando um livro difícil de eu falar hoje, porque com o incêndio da Biblioteca Nacional, estou só lembrando porque vocês viram, o livro se tornou uma lembrança maldita, né? Eu escrevi o livro 2 anos antes, já dizendo que aquilo tudo ia pegar fogo, moro? A cidade, tudo. Eu não sei quem conseguiu acreditar na narrativa de que o Rio estava bem. Eu nunca vi, 40 anos de Rio, nunca vi o Rio bem, moro? Nunca vi o Rio bem. Só vi o Rio bem quando o Escadinha estava no Rio. Sabe? Comando Vermelho pra caralho, meu irmão. Os caras resolviam o Rio de Janeiro. Foi Brizola e Comando Vermelho que resolveu o Rio. Mas ninguém resolveu o Rio de Janeiro. E, tipo, eu escrevi o livro dizendo, mano, isso aqui vai pegar fogo pra caralho. E aí, tipo, virou real, sabe? O livro mudou muito a percepção das pessoas no território. As pessoas de favela, de subúrbio e as pessoas de Zona Sul têm o livro hoje como uma referência essencial da cidade. Esse foi o impacto. Eu ainda não sei mensurar, porque eu tive o apoio de uma companhia, de uma editora muito grande. Então chegou em todo lugar do mundo aí, mano. Tá aí, tá rodando. Mas mostrou um Rio que a galera vê no dia a dia, vê no jornal, tal, não sei o quê, mas ninguém nunca condensou e jogou. E eu também não tive essa pretensão, não. Outra coisa eu não sou escritor. Eu volto a dizer isso, eu não sou escritor, mano. Sou educador popular. Eu escrevo no Facebook, eu sou medíocre mesmo. O cara fala, você escreve, porra, post. Então, a partir daí que a tua literatura... mano, a partir daí que é a minha literatura. Não teve preparo, uma crase, porra, não sabe nem... Não sei, é bem isso mesmo. E aí isso virou livro. Eu não sou preparado. Eu vejo gente que tem conteúdo, como você, muita gente importante tem conteúdo, e infelizmente os caras não dão holofote. E você sabe que é por causa do racismo. E o cara me deu holofote porque um montão de gente lia, um montão de gente quer vender, o cara queria grana. A real é essa. Mas se fosse ver o tanto de crítica que tem ao que a gente faz na Zona Sul, inclusive aos caras que são... O branco da editora, o Schwartz, ele é objeto da minha crítica no livro. Se fosse por isso mesmo, ele não botava a cara de publicar. O impacto do livro no Rio foi muito grande, muito grande, muito grande. Virou um livro essencial para a cidade. Teve um cara chamado Chico Sá, que é de Pernambuco. Ele escreveu para Folha, ou é o País, dizendo que esse livro se tornou... Ele resgatou a crônica como uma grande narrativa de país. Que eu achei assim, nossa, cara, quando eu li o caralho, louco o cara dizer isso, mano. Que isso? Mostrei para um montão de gente, aí, mano, tá vendo isso aqui? O cara falou do meu livro e tal. Não imaginava que fosse chegar nessa... Não imaginava que fosse indicado ao Jabuti. Foi indicado ao Jabuti ano passado. Perdi para um coroa que já ganhou 5 jabutis. Tudo bem, o cara ganhou 5. Mas, tipo, fui indicado mesmo, mesma categoria que esse cara. O impacto foi muito grande. E aí dá o medo de você lançar outro e não ser. Por que eu não lancei outro ainda? Eu tenho maior medo. Vou lançar outro, esse livro. Dá maior medo, porque te obriga, né? A opinião pública te obriga a você fazer um outro livrão. Mas o impacto foi positivo. Muita gente preta, muita gente de periferia, inclusive fora do Rio, usa esse livro nas escolas. Tony mesmo já pediu o livro, estou devendo doação de livro a Tony há quase um ano. Porque tem muita gente usando em periferia esse livro para explicar outras paradas.
E tem gente lá em Fortaleza que meio que traduz o livro. Em vez de bairros de Zona Sul, então, eles botam os bairros deles, para eles entenderem, para explicar e tal, a questão de desigualdade e racismo. Foi foda, viu, mano? Para mim foi foda. Gravaram essa treta toda que eu falei? Se eu já estava com medo do que vai acontecer amanhã, depois disso aqui, então, um abraço, parceiro. A pergunta surgiu de repente aqui nesse momento, né? Eu gostaria, se possível, eu li Cidade de Deus, do Paulo Lins. Não li o seu livro, mas eu vou levar hoje para eu ler. Vim para esse encontro por causa desse debate, dessa sua apresentação. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim: é possível fazer algum paralelo entre esse seu livro e o Cidade de Deus? Existe alguma dissonância entre os dois? Gostaria que você fizesse as dissonâncias ou semelhanças, qualquer coisa. É possível fazer alguma coisa nesse sentido? Eu evito isso, né? Mas para te ajudar do ponto de vista técnico, não tem não. O Rio em Chamas não passa, não consegue ser. Ele é totalmente transversal, a Cidade de Deus. O Rio em Chamas é muito diferente da Cidade de Deus. O Cidade é um grande, mas o que a gente faz é o seguinte: pega uma linguagem. Primeiro a gente encapa o livro com uma linguagem de internet e gíria de morro. Então, a partir daí você já está num outro ambiente. Você está usando linguagem de internet e gíria de morro para fazer o Rio em Chamas. Outro processo, você faz o Rio em Chamas discutir de forma visceral o racismo, machismo e território, e a desigualdade e a hipocrisia nos territórios. Zona Sul, Zona Norte do Rio de Janeiro. Só que você faz isso inserindo outros elementos que não estão em Cidade de Deus. Primeiro, eu não aceito mais ser rotulado como favelado. Eu aceitei isso durante muito tempo. E eu vivi isso e eu vesti isso. A partir do momento que eu decidi não ser mais, agora eu quero estar dentro da cidade. Por exemplo, eu vou vir morar em Perdizes. Estou vindo morar em São Paulo. Em São Paulo, eu estou vindo com uma outra. Eu me visto assim por causa dos brancos, igual de vocês. Eu estou assumindo uma outra personalidade em São Paulo, com o repertório que eu tenho. Só que eu vou morar em Perdizes, eu não vou morar na Vila Sônia ou no Campo Limpo, onde a gente procurou caso não achou. Achamos aqui em Perdizes. O cara não pedia fiador, não pedia nada, eu digo, vou morar aí. O cara ainda disse que me paga a luz, vou morar lá mesmo. Ficamos lá em Perdizes. Só que aqui em São Paulo, eu vou assumir uma outra. E eu não aceito que o cara me rotule desde sempre como uma coisa para ele me enquadrar. Eu quero que ele me veja como um sujeito que transita na cidade. E isso é um problema que uma pessoa negra enfrenta e que eu estou conseguindo não enfrentar, porque a pessoa negra não consegue tirar a pele dela, deixar em casa e vir na cidade. Ela tem que levar a pele junto. A Cidade de Deus, e a diferença da Cidade de Deus e Rio em Chamas, é que a Cidade de Deus ainda se coloca, inclusive, desde o começo, como um livro de um cara periférico. Eu me coloco como um cara que está querendo entrar na cidade e disputar o mesmo espaço. Gregório, quando leu o livro do Vivier, mano, que livro do caralho, não sei o que, então, não sei o que. Eu me senti dentro da tua realidade, não sei o que, um monte de coisa, aquelas coisas que ele fala. Ele fala um monte de coisa. Eu disse, que bom, cara, que um cara que está nesse lugar consegue fazer a viagem para dentro do meu livro. Para quebrar de vez esse negócio de que é a gente que tem que fazer a viagem para o centro. Porque a gente se fala literatura, mas a gente se entende. A gente sabe o que isso significa. Mas quando o cara de dentro fala, literatura marginal, né? Quando ele fala isso, é porque ele não conseguiu entrar no meu livro. Eu quero que o meu livro seja um lugar que o cara entre como se fosse dentro da realidade dele. E eu quero que mais pessoas de periferia estejam sendo os novos intelectuais centrais da sociedade. Acho que a diferença do Rio em Chamas para a Cidade de Deus é isso, a disputa é outra. Eu estou disputando o lugar do Veríssimo. Eu estou disputando o lugar do Marcelo Rubens Paiva, que foi foram os dois caras que brigaram para fazer o prefácio do meu livro. Veríssimo e Paiva. E foi o Paiva que fez. Eu estou disputando o lugar dele. A próxima geração de intelectuais brasileiros tem que ser todo mundo preto, todo mundo periferia. É daí desse ponto que eu parto. Sabe? E a galera olhar para a periferia e preto e dizer, não, esse é o lugar comum. E não, esse é o lugar ali. Mas não, é o lugar comum, é o cara ser preto e periferia. Mano. Isso é que é o lugar comum. Então, só complementando, você acha que dentro dessa postulação sua, o livro do Paulo Lins seria um desserviço?
Não, que jamais, mano. Não disse isso, não. Não, claro. Não, claro, não. Não, jamais. É um livro importantíssimo. Só que não há intersecção entre o meu e o dele. São propostas bem diferentes. Mas é um livro bem legal. Você diria que o livro do Paulo teria sido hipoteticamente escrito, não na realidade, mas ideologicamente escrito por um branco? Não, acho que o Paulo Lins fez o que ele... É difícil hoje você dizer também só para o cara ser branco ou o cara ser preto na hora que ele produz o Cidade de Deus. Que, por exemplo, tem preto negando racismo dentro do PSOL, dizendo que isso é pós-modernismo. E tem preto negando racismo para o Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro nega racismo. Então eu acho que é muito relativo também. A forma como ele se coloca Cidade de Deus é uma forma que eu acho muito adequada. Só acho que o meu livro com o dele não tem... Partem de lugares diferentes e tem propostas diferentes. Mas o meu livro ele acaba me obrigando a ter vivência política. Me obriga a estar na rua falando sobre ele. O meu livro em si não resolve. O Cidade de Deus em si está resolvido. O meu livro me obriga a estar na rua. É diferente. Bom dia, boa tarde, não sei. Meu nome é Lorena, eu sou de Salvador. Morei muito tempo em Aracaju e eu tenho uma família bem espalhada pelo Nordeste. A gente está aqui agora em São Paulo. E tem uma realidade que me incomoda muito, mas eu nunca sei como tratar ou como lidar com isso. Não sei nem direito o que pensar sobre isso. Minha família é da roça, do interior. E depois que meu avô morreu, há muitos anos atrás, eu nem era nascida, a família se espalhou para a cidade, as filhas se casaram, têm suas famílias. E esse vínculo com essa região permaneceu. Minha mãe assumiu essa terra que era a família, e é uma região que a única família branca da região é a minha. E até pessoas que não são diretamente ligadas à minha família, por exemplo, primo de primeiro grau, são parentes em algum grau específico. E aí, é uma região que é muito carente de tudo, sabe? É uma região extremamente rica em natureza, são terras boas e em clima, e é bem no recôncavo da Bahia. Só que eu não sei como lidar, e eu tenho vontade de lidar com essa comunidade, sabe? De alguma forma, ajudar essa comunidade a crescer. E são pessoas extremamente pobres. Eu acho que não conheço uma única pessoa que mora lá, que tenha mais do que a 5ª série de estudos. São pessoas que lidam na roça, que trabalham na roça e que, sei lá, sobrevivem como dá. E eu queria saber se, não sei, se de alguma forma você teria alguma inspiração, alguma sugestão de como eu conseguiria lidar com essa região, sabe? Levar um pouco mais de alguma coisa para lá, principalmente porque as mulheres de lá são, sei lá, elas se casam com 12 anos, com 18 elas têm 7 filhos e, sabe, eu não sei nem como moram em casa de taipa ainda, casas tipo de bloco sem reboco. E aí, não sei, eu pensando criticamente sobre a região é muito complicado para mim. E eu queria ver se tem alguma inspiração sobre como lidar com isso, como conversar com essas pessoas. Eu não inspiro ninguém. Eu acho que negócio de inspiração é negócio de coach. Coach inspira. Eu digo para você desistir da ideia. E se você quiser, igual eu fiz com o Theo ali, desiste da ideia. Mas se você quiser, a gente vai ter a Universidade da Correria aqui em São Paulo. Lá a gente vai discutir isso. Eu estou com a ideia de fazer um negócio ali. Mano, é dureza. E vai ter vontade de desistir. Mas se você quiser, a gente vai abrir turma aí e você entra. Vai lá na Facebook, Universidade da Correria. Vai ser ano que vem. A gente espera. Mas vai ser aqui em São Paulo. E você vai lá, leva a tua ideia lá. Vai ter um monte de gente levando um monte de ideia. E a gente vai selecionar uma galera e vai tentar desenvolver. Mas inspiração não tem, não. É ruim pra caramba. É ruim pra caramba fazer essas coisas. Tá bom? Bom dia, boa tarde, não sei que horas são.
Muito obrigado pelas ideias aí, enfim. É um terreno fértil para a mente. Falando sobre literatura, que acho que é o mote de hoje aqui, eu estou muito numa reflexão de enxergar as minhas próprias contradições. Estava até conversando com o Tony sobre isso outro dia. Dentro da literatura, eu encontrei vários mundos, né? Enfim, você encontra vários embates. E lendo um autor chamado Pepe Tela, acho que no ano de 2015, mais ou menos, eu encontrei um termo que ele descreve um personagem como um acordo talvez. E aquilo conversou muito comigo durante a minha pequena existência de 20 anos e tal. Porque eu também estou nesse processo de entender quem sou eu e como estamos aqui nesse mundo, e de entender que não somente o meu cabelo crespo me faz uma pessoa preta, e entender que muitas pessoas hoje em dia essa palavra aí, denominam como uma pessoa preta, mas eu não me identifico com isso porque eu tive uma infância onde eu não me via sendo um jovem preto e tal. Mesmo que meu pai seja um homem negro que entrou dentro das estatísticas de morrer antes dos 36 anos, enfim, pela violência do Estado. Eu queria compartilhar um pouco desse âmago e também entender, através da literatura, como que a gente pode pensar essas contradições, porque eu vejo que a gente está num tempo onde a gente precisa ser muito pontual e ser muito firme com o pé e falar, ou eu sou preto, ou eu sou branco, ou estou do lado que é do bem, ou do lado que é do mal, mas no meio do caminho existe uma porcentagem de brasileiros que, se eu não me engano, é de 40 e tantos %, que são os pardos, né? E que eles são muito utilizados para falar do discurso de ser maioria, mas só que na hora de ser ou não ser, eles nunca são considerados. E eu queria levantar essa questão, porque eu acho que você tem muito mais experiência que eu na vida de ser uma pessoa que é, independente de ser branco ou preto ou pardo, de ser o que é. E só compartilhar com a gente como é que foi, um pouco mais, né, que você já falou bastante, já me deixou muito feliz, de como que foi esse processo de entender a contradição de ser você, e como que a literatura te ajudou nisso. Eu só acho que não resolveu ainda não. Eu tenho essas respostas, mas o processo para mim não está resolvido não. Eu vou ter que fazer terapia a vida toda, e preferencialmente agora com um terapeuta negro, porque o branco não vai dar conta não. Mas não dá mesmo. Estou torcendo que tenha mais terapeuta negro e eu tenha acesso a esses caras. Se for uma mulher negra, então, aí resolveu minha vida, porque a galera branca não vai entender o que está... Por exemplo, com todo respeito, qual é o seu nome?